São 7h24. Jornalista Beto Almeida, o senador Ciro Gomes recebeu solidariedade nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa, onde o debate voltou a ser marcado pelas discussões sobre o reajuste salarial dos policiais militares. Nós estamos entrando hoje no terceiro dia de paralisação das atividades na área da Polícia Militar, sem que tenhamos um cenário de solução para o impasse. As cidades da Grande Fortaleza e do interior do Ceará, a grande maioria está sem policiamento na véspera de um período de festas que vai movimentar, para movimentar a economia e que atrai a atenção de turistas ou de cearenses que se deslocam para as áreas de praia, de serra e de sertão. E há um cenário de dúvidas e incertezas sobre como será neste momento. Esse cenário é de incerteza sobre a segurança dos foliões e de quem vai passar pelas estradas estaduais e federais do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luciano, a questão que os cearenses precisam entender é: essa situação, esse impasse nos levou a essa decisão, a pedido do governador Camilo Santana, naturalmente, da garantia da lei e da ordem. É bom que se entenda o que é isso, Luciano. É um ordenamento jurídico aqui que só quem decide isso é o próprio presidente da República. Tá certo? E significa o quê, Luzenor? Significa, na realidade, que a partir de hoje, a segurança do Estado do Ceará sai do controle do Estado. Não é mais o secretário André Costa, não são mais os auxiliares dele. Hoje, a partir de hoje, a segurança pública do Estado do Ceará está sob o comando da 10ª Região Militar. Ou seja, é uma decisão que vai prevalecer até o final de fevereiro, incluindo aí, naturalmente, um reforço para esse período de carnaval, inclusive para outros eventos importantes, como é esse jogo de volta que a gente vai ter aqui, Fortaleza contra Independentes, pela Sul-Americana, por exemplo, até o final de fevereiro. É o espaço que nós acreditamos que seja possível e viável se construir um diálogo para se chegar a um acordo e acabar com essa paralisação dos militares. Dá uma preocupação em todos os cearenses, porque a gente sabe o seguinte: nós somos 184 municípios. Mesmo que o Exército defina uma boa tropa, e isso vai ser definido ainda hoje pela manhã, com tropas que virão, por exemplo, da Bahia, de Pernambuco, para reforçar a segurança pública aqui no estado do Ceará, mas ainda assim, a gente não tem ideia ainda de qual é esse quantitativo. Ainda assim, Luciano, a gente tem a região metropolitana de Fortaleza que acredita que deve receber um reforço mais específico, mas teremos os demais municípios cearenses ainda a depender de como vai ficar esse cenário. O impasse, ele resiste em ambos os lados. O diálogo está literalmente travado ainda. Não está ainda aberto como poderia estar. E isso nos leva a gente enfrentar este período de carnaval, aguardando, inclusive, que as coisas possam evoluir nesta fase. São 7h28. O quadro é preocupante, jornalista Beto Almeida. Agora mesmo, o nosso correspondente na região do Maciço do Baturité, o Wellington Lima, nos envia uma mensagem que, para quem está ligada nas redes sociais do Ceará Agora, pode acompanhar as imagens de policiais e familiares de policiais que saíram em viaturas da polícia de Canindé para a região do Maciço do Baturité, para o município de Baturité, de onde recolheram viaturas da própria polícia e as levaram para o batalhão de policiamento da Polícia Militar de Canindé. As imagens mostram aí como os policiais tomaram de conta da estrutura policial, inclusive recolhendo esses veículos que poderiam estar à disposição da população, mas nesse momento estão retidos no município de Canindé. A cena é mais uma daquelas bem fortes
que certamente irão ganhar o noticiário nacional. E por isso que preocupa, claro, você disse que preocupa e preocupa por quê, Luziano? Porque o quantitativo, seja de homens da Força de Segurança Nacional, seja de homens do Exército que virão agora para assumir, para ter o controle da segurança pública no Ceará, mas esse quantitativo será suficiente para nos dar a segurança, principalmente num período como esse de carnaval? Então, é essa questão que precisa ficar muito clara e que isso nos traga também tranquilidade. A gente percebeu, Luziano, que algumas movimentações continuam acontecendo, algumas, vamos dizer assim, tentativas de acordo, mas até agora os militares, por exemplo, que estão amotinados no 18º Batalhão de Policiamento Militar, disse que não aceitaram a proposta do governador Camilo Santana. Qual foi a proposta exatamente do governador Camilo Santana? Não punir os PMs que ainda não foram identificados em ações na cidade, em todo o estado do Ceará. Esses não seriam punidos. Os que foram identificados, que já estão respondendo a algum tipo de processo de investigação, esses teriam punição. O governador Camilo Santana também disse o seguinte, que não recua da proposta de reestruturação salarial que está hoje na Assembleia Legislativa. Eu acho que esse debate na Assembleia Legislativa, ele é natural. Lógico, tudo deságua para aí. Mas você fez uma pergunta, de onde virá a interlocução? Eu acho isso interessante porque a gente precisa, na minha opinião, é o seguinte, o debate na Assembleia Legislativa, ele é muito contaminado pelos interesses políticos, partidários, pelos posicionamentos ideológicos. Por isso que eu vi como uma coisa boa a ida dessa comissão de senadores ontem à noite ao Palácio da Abolição. Uma comissão suprapartidária que está além dessas guerras de poderes e de ideologias, e eles foram em busca de conversar com o governador Camilo Santana, de sentir o posicionamento do governador. Depois dessa conversa com o governador Camilo Santana, eles foram ter lá a reunião com os amotinados no 18º Batalhão, lá no Antônio Bezerra. Por que eu acho interessante, Zenor? Porque nesse momento, como você disse, o diálogo está travado, está interrompido. Então precisa surgir algum movimento que reate essa possibilidade. E eu vejo nessa condição, por exemplo, dessa comissão de senadores, formado pelos 2 senadores aqui do Ceará, já que o senador Cid Gomes está fora de combate, mas esteve o senador Tasso Gereissati, esteve o senador Eduardo Girão, e outros, inclusive um do Piauí. O que eu vejo de interessante nisso? É que eles estão fora dessa coisa mais imediata, dessa discussão, desse ambiente emocional. Então eles podem travar um diálogo entre os 2 segmentos de uma forma mais propositiva, com dados mais reais, levando e trazendo posicionamentos que possam costurar esse diálogo. É muito diferente daquela comissão de deputados federais que o deputado Capitão Wagner trouxe de Brasília. É um cabo, que é deputado federal lá do Rio de Janeiro, e o outro lá. Porque eles são policiais da sua origem de formação. Então eles carregam dentro de si todos aqueles conceitos, todas aquelas ideologias que eles têm da corporação. Já os senadores, não. Eles podem realmente costurar esse acordo. Não saiu por enquanto, mas eu acredito que a saída é por aí, Luciano. Precisa ter alguém. Aí você pergunta, mas as lideranças que já estavam negociando, por que não negociar, por exemplo, com o delegado Cavalcante e o soldado Noélio, que além de terem base na corporação, já são policiais, já são integrantes aqui do Legislativo. E podem ser interlocutores dos policiais na apresentação de emendas a essa mensagem que está tramitando na Assembleia Legislativa. Mas é bom que se diga que eles também já estão tanto quanto contaminados, eu diria até desautorizados um pouquinho, porque eles participaram. O soldado Noélio, Luciano, participou daquele encontro que houve na semana passada, referendou o acordo com o governador Camilo Santana, deu inclusive declarações dizendo que tinha sido um ganho sim,
e foi desautorizado pela própria corporação. Então, eu sinceramente, eu acho o seguinte, tem que se construir um diálogo com atores que entrem nesse movimento agora, que estejam isentos dessa querela emocional Diálogo, e Beto. vá agora negociar de forma fria, de forma técnica, sem um maior interesse e fazendo essa interlocução, ouvindo o governo, ouvindo os policiais. São 7 horas e 37 minutos e diálogo, Beto Almeida, principalmente na construção de um caminho de bom senso, do ponto de vista do comportamento profissional, do ponto de vista financeiro, profissional do lado dos militares e financeiro do estado do Ceará, porque nenhum governo pode ser inconsequente para conceder um reajuste salarial acima do que a situação financeira de um estado, concordo de com um você. estado permite. Não adianta fazer proselitismo, não adianta fazer cortesia com chapéu alheio, porque a conta volta para o colo e o bolso dos contribuintes. Se o governo do estado atender a todas as reivindicações salariais de diversas categorias, a população vai ter que pagar mais impostos para cobrir essa conta. Repito, não é que os policiais não mereçam ganhar além do que eles estão ganhando hoje. Merecem sim. A remuneração precisa Mas ser à tem que ver altura, a capacidade mas a financeira. capacidade é como dentro de casa, quando nós temos os nossos gastos além do que o orçamento permite, nós ficamos endividados. E esse quadro, do ponto de vista na área militar, na área do serviço público, gera preocupação com repercussão em Brasília, que passa por Minas Gerais, onde o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, propôs um reajuste de 41% para várias categorias de servidores. A informação é a seguinte, Beto. A decisão do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de propor reajuste dos salários de todas as categorias das polícias civil, militar, bombeiros e agentes penitenciários já provocou um efeito em cascata que ameaça o ajuste fiscal das contas dos estados e as negociações do novo programa de socorro financeiro planejado pelo governo federal. Na véspera do carnaval, quando as forças das PMs são reforçadas com escala especial de trabalho para fazer a segurança durante o feriado, pipocam no país pressão por reajustes. O movimento ganha força no momento em que muitos estados ainda não conseguiram sair da crise financeira. Além de Minas Gerais, há novos focos de pressão por reajustes salariais no Ceará, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Paraíba. Ou seja, Na Paraíba, os policiais retomaram ontem as atividades. recuaram. Então você percebe claramente que esses atos de policiais militares não se estão aqui apenas circunscritos ao estado do Ceará. Eles hoje estão presentes aí então em 11 estados. É algo a se pensar, principalmente agora em função do questionamento que é feito. Primeiro, do direito que o militar tem de fazer greve. E segundo, de fazer associações, como que nós temos hoje, por exemplo. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal utilizaram, né, deram opinião na sessão do Supremo, do Pleno, sobre essa questão do estado do Ceará. E um dos ministros, inclusive, do Zenô, a se pronunciar foi o Ricardo Lewandowski. E eu vou só ler aqui, aspiar o que ele disse. É um perigo para as instituições. Não pode. Nenhuma corporação armada pode fazer greve. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que é extremamente preocupante uma greve de policiais militares ou qualquer corporação armada. É constitucionalmente vedado que corporações armadas façam greve. Aí eu trago essa questão aqui para entrar no que você citou, que é exatamente a preocupação que existe hoje em relação à pouca capacidade financeira, a folga orçamentária dos estados e a pressão dos policiais por mais reajuste. Quem é que não quer ganhar mais? Todos querem. Todo cidadão merece sim ter um salário bom. E os policiais militares, mais ainda, deve. Mas a categoria também tem que estar atenta a exatamente a capacidade financeira de seu estado. O Ceará, o governador Camilo Santana, já expôs os números. Será que não dá para chegar um pouco a esse consenso, a enfrentar esse diálogo de uma forma racional, que não leve o Estado, por exemplo, até o comprometimento da sua capacidade financeira? Então, são questões que a gente precisa, nós, população, que estamos do outro lado e que estamos literalmente espremidos entre a força policial e o poder do Estado, para a gente entender e os policiais poderem entender que o que representa na realidade
o esgarçamento dessa relação, a falta de segurança que isso representa. A gente quer polícia na rua, a gente quer policial satisfeito, a gente quer serviços públicos funcionando. É óbvio que a população quer isso. Então, a gente espera, inclusive, que haja esse bom senso.